Bíblia é muito clara ao dizer que as pessoas se tornarão terríveis nos últimos dias, quando Jesus Cristo estiver prestes a voltar. Se você olhar à sua volta, vai perceber que estamos vivendo isso em nosso cotidiano. Por isso, torna-se muito importante entendermos mais sobre o período da grande tribulação citado na Bíblia, principalmente no livro do Apocalipse. Prepare-se para mais uma viagem. A grande tribulação é um período terrível de sofrimento mencionado na Bíblia. Esse período ocorrerá nos momentos finais da história e é praticamente unânime nos ramos escatológicos cristãos. As passagens mais conhecidas sobre o tema são do Sermão Profético de Jesus, que está em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. O apóstolo Paulo também se referiu ao período da grande tribulação. Obviamente, o livro de Apocalipse fala muitas vezes sobre ela. Além disso, vários estudiosos concordam que o profeta Daniel profetizou sobre a grande tribulação em Daniel 9. A Bíblia não estabelece uma data para o evento, assim como sempre faz. As Escrituras informam que o sofrimento virá nos momentos finais da presente era. Antes da grande tribulação, há o princípio das dores, um período que abrange desde o primeiro século até os dias que culminam nos dias finais de tribulação. No entanto, há muita discussão entre os cristãos no quesito cronológico dos acontecimentos. Existem cristãos que defendem que a grande tribulação começará após o arrebatamento da igreja. Portanto, será quando os selos serão abertos e as trombetas tocadas, como dito em Apocalipse, e haverá grande sofrimento para os que não subiram com a igreja. Essa visão divide a volta de Cristo em duas etapas. A primeira envolve o arrebatamento secreto dos santos, e a segunda vinda é visível em glória para livrar Israel e os convertidos durante esse meio tempo da grande tribulação. De uma vinda para outra, há esse meio tempo 7 anos de grande tribulação pela qual a igreja não passaria. Esse é o ponto de vista do chamado pré-tribulacionismo, é a interpretação da maioria dos cristãos de hoje. No entanto, é uma corrente bem recente que surgiu apenas após o século XIX. A mais tradicional, no entanto, entende que a grande tribulação como acontecendo antes de qualquer vinda de Cristo e com a igreja ainda na terra. Essa visão é a visão pós-tribulacionista. Antes do século XIX, a maioria dos cristãos era pós-tribulacionista. Primeiro, vamos nos ater à visão pré-tribulacionista, que enxerga a tribulação como aquele período caótico de 7 anos sem a igreja no mundo, para depois falarmos mais da pós-tribulacionista. Bem, Jesus disse que a grande tribulação será num período de sofrimento como nunca visto antes. E é dito que, se tais dias não fossem abreviados, ninguém escaparia. No entanto, por causa dos escolhidos, esses dias serão reduzidos. Por isso, a duração do período de apenas 7 anos faz certo sentido. O apóstolo Paulo fala que esse tempo verá muita apostasia, ou seja, abandono da fé. Pedro também cita algo parecido e diz que os descrentes zombariam da palavra de Deus até que Jesus voltasse. É claro que esse comportamento sempre existiu, mas nessa perspectiva ele se intensificaria. Além desses zombadores terríveis, surgiria o anticristo escatológico. Muitos já existiram na história, porém, na grande tribulação haverá um pior. Um sistema maligno de dominação será conduzido pelo anticristo final, o pior de todos. No Novo Testamento, ele é chamado de o homem do pecado, filho da perdição e abominável da desolação. Por conta das características da visão pré-tribulacionista, a visão de tribulação da teoria é um pouco diferente. Para os adeptos, o período será de castigo para os ímpios. Para eles, haverá o derramamento da ira de Deus sobre o mundo impenitente. Nesse período, também haverá um tratamento direto de Deus para com Israel. A profecia de Jesus dita em Mateus 24 sobre o esfriamento do amor se cumprirá. Cristo fez essa exortação durante o seu sermão profético sobre uma visão geral dos eventos que haveriam de ocorrer até o fim dos tempos. A passagem diz o seguinte: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
Mateus 24:12. Jesus, portanto, atesta que o esfriamento do amor acontecerá em decorrência da multiplicação da iniquidade. Tal acontecimento é um dos sinais que caracterizam o período que ele mesmo chamou de o princípio das dores. Os sinais citados por Jesus foram o surgimento de falsos profetas e cristos, guerras e rumores de guerras, miséria, fome, catástrofes naturais, perseguições contra a igreja, esfriamento do amor e a expansão do evangelho. Após essas coisas, Cristo diz que chegará o fim. Ou seja, esses sinais do período do princípio das dores apontam para o fim dos tempos. Com essa fala de Jesus, podemos ter uma noção do quão ruim as pessoas serão. A iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Os que vivem na iniquidade não têm relacionamento com Cristo. Mesmo se falarem que profetizam e fazem prodígios em seu nome, como vemos em Mateus 7, o comportamento iníquo sempre esteve presente na humanidade desde a criação. Entretanto, vem crescendo e se intensificando. Isso pode ser percebido por todos os lados. Os valores estão invertidos e a moralidade está se tornando inadequada, de forma que a mentira tem mais lugar do que a verdade. O pecado é visto como algo a ser exaltado e seguido. A santidade, no entanto, é algo reprovado. A iniquidade está se multiplicando. E quanto mais iniquidade, menos amor há. Os comentaristas bíblicos interpretam a fala de maneira que signifique: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Portanto, é um aviso de que algo vai acontecer com a igreja invisível. Provavelmente haverá muita apostasia e crise na cristandade. Além disso, é provável que o amor frio implique em perseguidores mais ferrenhos, mais ódio, mais traição entre os apóstatas. Ainda por cima, haverá muitas heresias dos falsos mestres e maldade na vida daqueles que se dizem cristãos apenas da boca para fora. Todos serão impactados e sofrerão com o esfriamento do amor, tanto para com Deus quanto para com o próximo. A única boa notícia é que o amor esfriará de quase todos, mas alguns permanecerão firmes. Sim, os homens dos últimos dias serão péssimos seres humanos, como veremos daqui a pouco em detalhes. Mas ainda existirão aqueles em cuja vida arde o mais genuíno amor. O amor a Deus, ao Evangelho e ao próximo continua nessas pessoas. Esses não são apenas cristãos professos comprometidos com o mundo, mas homens e mulheres de fé que verdadeiramente experimentaram uma conversão genuína a Cristo. Sim, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas os poucos que não se conformam com o padrão do mundo vão perseverar até o fim. Pelo poder de Deus, vão desfrutar da salvação em sua plenitude. Mas voltemos aos homens dos últimos dias e que serão a maioria nos tempos da grande tribulação. O apóstolo fala como eles serão em sua segunda carta a Timóteo. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desses também. Isso está no capítulo 3, nos 5 primeiros versículos. As palavras são duras, mas extremamente claras. Os homens vão ser egoístas, pensarão apenas em si mesmo e no dinheiro que tanto amam. A soberba será imensa, já que os homens e mulheres vão ser arrogantes e jactanciosos. A jactância é uma palavra praticamente sinônima de arrogância. Os ímpios vão proferir blasfêmias, vão desobedecer autoridades, desrespeitar o próximo e praticarão a mentira. Sem domínio de si mesmos, vão ser cruéis e avessos ao bem. Por isso,
a grande maioria das pessoas não será de confiança. Traição, atrevimento e egoísmo serão comuns até mesmo entre pessoas supostamente que se amam. Afinal, todos eles serão mais amigos dos próprios prazeres do que de Deus. A passagem menciona até que eles terão uma forma de piedade, ou seja, vão parecer alguém bom, piedoso por fora. No entanto, vão negar o poder de Deus. Como está escrito em diversas passagens do Novo Testamento, o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Então, os homens e mulheres ruins dos últimos dias parecerão bons, mas o Evangelho não estará nos seus corações. Serão, no máximo, cristãos de fachada. Essa será a consequência direta do esfriamento do amor na personalidade e atitude das pessoas. Os 7 anos da grande tribulação serão um caos, já que, além dos seres humanos num estado deplorável, o mundo padecerá nas mãos dos castigos vindos pela abertura dos selos e toque das trombetas. Agora que vimos um pouco da visão pré-tribulacionista, vamos investigar mais sobre a interpretação mais tradicional da cristandade, a pós-tribulacionista. Enquanto a primeira vê a grande tribulação como um evento depois da vinda de Cristo para arrebatar a igreja, a segunda entende que a tribulação virá antes, precederá a chegada de Jesus. Portanto, entende que a igreja passará pelos momentos difíceis do período, assim como pelos eventos catastróficos anteriores descritos no livro do Apocalipse. Nesse caso, não haveria uma duração de 7 anos para a grande tribulação. Também não haveria uma segunda vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja e a vinda do Salvador aconteceriam em um único grande evento chamado Juízo Final, que será após a grande tribulação. O livro do Apocalipse, que quer dizer revelação, foi escrito em 7 sessões paralelas que contam a história da igreja, da primeira até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, ali, a mesma história é contada várias vezes e de maneira progressiva. Sobre as trombetas especificamente, elas se referem ao juízo parcial exercido sobre o mundo. É o sofrimento do mundo descrente em resposta às orações da igreja. Deus se manifesta através das trombetas, advertindo o mundo sobre a perseguição à igreja. Se os selos no Apocalipse mostravam o sofrimento da igreja perseguida, as trombetas contam a mesma história, mas mostrando o sofrimento do mundo incrédulo, sob a advertência de Deus. O juízo, porém, é apenas em partes. O mundo sofre até a volta de Cristo, e isso envolve tanto os crentes quanto os descrentes. As trombetas são divididas em 2 grupos, com as 4 primeiras se tratando de catástrofes naturais que atingem a terra e as 3 últimas referindo-se a sofrimentos que atingem diretamente aos homens. As 4 primeiras atingem os ímpios em seu ser físico, já as 3 últimas atingem de forma pessoal e direta, de maneira que trazem angústia espiritual. As trombetas mostram uma série de calamidades que ocorrem muitas vezes e até simultaneamente durante toda a presente era. Ou seja, todas essas catástrofes que vemos, tanto com a poluição dos mares, queimadas, incêndios e terremotos, são o cumprimento do castigo das trombetas. Ele só se encerrará quando Cristo voltar. O objetivo principal dessa série de juízos retratada na Bíblia é chamar o homem ao arrependimento. Existe ira nesses eventos, mas também a graça. No entanto, ao ler o Apocalipse, vemos que mesmo com esse sofrimento, os descrentes não vão se arrepender. Então, na visão pós-tribulacionista, estamos na iminência da grande tribulação. Na verdade, talvez até já estamos vivenciando, pois não é preciso esperar o arrebatamento da igreja para que comece. Isso faz muito sentido, já que temos sentido na pele o esfriamento do amor todos os dias e os homens ruins, como descritos em 2 Timóteo, estão por toda parte. Além disso, percebemos ao nosso redor o cumprimento dos sinais que apontam para a volta de Jesus. Se estamos vivendo a grande tribulação, é preciso entender que a chegada do Salvador é iminente.
A Bíblia Sagrada diz que o surgimento de falsos cristos e falsos profetas é um dos sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. Essas pessoas pretendem enganar muita gente, algo típico dos seres humanos maus dos últimos tempos. Elas fariam sinais e prodígios convincentes a ponto de quase convencerem os próprios escolhidos. Claro, isso é impossível, já que os verdadeiros salvos não confundem Cristo, pois são preservados pelo próprio Deus. Porém, isso mostra o quanto esses mentirosos são convincentes. Sejamos sinceros, já existem vários deles entre nós. O aparecimento desses falsos cristos e profetas aponta para uma apostasia, a um abandono consciente da fé e uma rejeição às Escrituras. O comportamento mentiroso e maligno reflete a rebelião contra Deus. Esses falsos líderes são apóstatas. Podem conhecer a palavra, mas a negam e a distorcem. Jesus avisou que o fim haveria de vir quando o evangelho fosse pregado em todo o mundo. Sabemos que atualmente existem missionários pregando o evangelho em quase todas as nações. Este é mais um sinal se cumprindo. Ao mesmo tempo, Jesus disse que a igreja seria perseguida no fim. O cristianismo é a religião que produziu mais mártires na história e sofreu vários tipos de perseguição desde o primeiro século. Porém, o alerta de Jesus parece dizer que a perseguição ficaria pior no fim. Enquanto alguns cristãos são torturados e mortos em alguns países, em outros são ameaçados moralmente. Ambos os tipos de perseguição apontam para a volta de Jesus. O final dos tempos também será anunciado pela ocorrência de desastres naturais e calamidades, como terremotos, fomes, pestilências e coisas do tipo. Claro, isso sempre aconteceu. No entanto, como hoje o planeta está muito habitado, essas catástrofes têm consequências muito drásticas. Podemos ver um exemplo disso no Rio Grande do Sul. A mesma tragédia, uma em Porto Alegre, menos habitada, talvez teria desabrigado menos gente. A história dos últimos 2 anos mostra a intensificação dos desastres naturais. Mesmo com a nossa tecnologia, não conseguimos superar doenças e a fome. Além disso, a Bíblia diz que conflitos e guerras serviriam como sinais da volta de Jesus. Não é preciso dizer que estamos diante de inúmeros conflitos e que o século passado presenciou os 2 maiores da história. Cristo disse que no dia da sua vinda haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O sol e a lua se escurecerão, as estrelas cairão dos céus e as potências dos céus serão abaladas. Esses sinais apontam para a vinda do Filho do Homem. O próprio Cristo virá nas nuvens com poder e glória para salvar a sua igreja e condenar os ímpios. Portanto, parece que estamos vendo muitos sinais dos fins dos tempos e da grande tribulação. Talvez a volta do Senhor dos cristãos esteja bem mais perto do que imaginamos. Não se assuste então, se você se deparar com pessoas egoístas, arrogantes, desrespeitosas e mentirosas. Traidores e pessoas cruéis serão comuns durante o tempo de espera até o fim. O pecado presente na vida dos ímpios tende a ficar cada vez mais explícito. Isso serve também como um alerta. Ao examinar a sua própria vida, você acha que está tendo atitudes parecidas com os terríveis homens e mulheres dos últimos dias? Com essa reflexão, nós nos despedimos. Eu agradeço muito a sua companhia sempre tão especial. Que Deus o abençoe. Até o próximo vídeo.